Olá, é bom ter você de volta. Vamos então ao informativo com as decisões da SDI e da SDC do TST, publicadas agora na segunda semana de agosto de 2018. Aqui o primeiro julgado que vemos então são os embargos 747, dígito 9 de 2013, no qual se tem que, ainda que no curso da demanda tenha ocorrido o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer determinado juízo, deve ser lembrado que o dever imposto ao réu diz respeito a ato que se prolonga no tempo, permanecendo, pois, a necessidade de previsão de incidência de multa em hipótese de novo descumprimento da mesma obrigação de fazer. Aqui se estava diante de ação civil pública na qual se estipulou essa astrente, a multa por eventual descumprimento de obrigação de fazer, e a discussão era se havia possibilidade da manutenção dessa multa no caso desse cumprimento espontâneo dessa obrigação, ainda que no curso dessa demanda. A compreensão que se teve com base no artigo 537 do CPC e ainda com a noção da efetividade do processo, é de que essa astrente poderia ser mantida como condenação imposta à parte, ainda que no curso do processo a obrigação tenha sido satisfeita ou venha sendo satisfeita, em virtude da eventual descumprimento posterior ao trânsito em julgado. O segundo julgado, então, que observamos são os embargos 1106, dígito 42 de 2012, que trata de uma situação peculiar para atividades em que exige-se a higiene ou mesmo o banho do trabalhador antes ou depois da jornada de trabalho, particularmente quanto à eventual exposição dos trabalhadores em virtude do uso desses banheiros, eventualmente caracterizando a necessidade de reparação de danos morais. É assim, então, que a emenda desse julgado traz que, não obstante, entenda que, no caso, o ministro relator, que a circulação em trajes íntimos configura lesão à intimidade apta a ensejar o direito à reparação por danos morais, pois há excesso de exposição dos trabalhadores, essa subseção já decidiu o contrário, ressalvado se constatado o fato de inexistirem portas nos boxes dos chuveiros, o que expõe a nudez dos empregados, caso desses autos, em que o Tribunal Regional consigna que entre os setores existem corredores com chuveiros separados por divisórias e sem portas e a barreira sanitária. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão da turma que conclui pela existência do direito à reparação por danos morais. Ou seja, o entendimento do relator seria que simplesmente a circunstância de que os trabalhadores tenham que transitar por dentro dos vestiários em trajes íntimos já caracterizaria a possibilidade de reparação de danos morais. No caso, entretanto, o entendimento que prevalece na SDI é de que esses danos morais se caracterizam essencialmente quando os boxes não tenham divisórias, ou seja, não seja possível, quando a pessoa usa o chuveiro especificamente, fazer qualquer tipo de isolamento que preserve a nudez dos trabalhadores. E nesses casos em que não houve, não havia divisórias entre esses chuveiros, tampouco portas, se mantém a condenação à reparação por danos morais. Nos embargos 537.400, dígito 41 de 2008, se tem uma questão relacionada à caracterização do regime de trabalho de gerente geral de agência bancária. Assim, na emenda se tem que, conquanto se possa argumentar que as chamadas FIPs são fichas individuais de ponto, tragam anotações de controle de horário, de modo a elidir a presunção incerta na parte final da súmula destacada. Certo é que se destina tão somente ao controle de frequência do empregado e não tem o condão de desnaturar a característica de autoridade máxima do gerente geral da agência, com toda a autonomia inerente à função. A súmula 287 prevê que presume-se que o gerente geral de agência está enquadrado na previsão do artigo 62 da CLT e, consequentemente, não estaria submetida ao regime especificado na CLT para cumprimento de jornada, ou seja, o limite de 8 horas ou mesmo o limite de 6 horas peculiar aos trabalhadores bancários. Nesse caso, a dúvida era se essa FIP, essa ficha individual de ponto, serviria como controle de horário, controle específico de horário, ou controle de jornada, controle de presença mais especificamente, ou seja, se aqui se estaria fazendo controle da jornada e consequentemente subtraindo a presunção de que esse gerente geral não estaria submetido a maiores níveis de subordinação,
ou se simplesmente indicava a presença, ou seja, o trabalhador foi ou não, o gerente foi ou não à agência naquele dia. E nessa circunstância, o entendimento que parece que vai prevalecer mesmo é nesse sentido, que essas FIPs, no caso específico de um determinado banco, não desnaturam essa presunção e tampouco subtraem o gerente geral da exceção contemplada no artigo 62, inciso 1º da CLT. Nesse próximo caso, o embargo 760 de 74 de 2014, se tem a confirmação da tese relativa à não caracterização do cabimento de adicional de insalubridade para agente comunitário de saúde. A ementa desse julgado tem algumas complexidades maiores em termos de redação, mas deve ser observada para compreendermos então o entendimento da SDI. Assim, nessa ementa se traz que essa SDI fixou tese no sentido de que o fato de o agente comunitário de saúde ter a incumbência de visitar mensalmente famílias cadastradas com promoção e orientação de saúde, ou mesmo acompanhamento do desenvolvimento de pessoas com doenças infecto-contagiosas em domicílios, não é suficiente para o enquadramento do quadro anexo anexo 14 da NR15, eis que não se pode estender o conceito de residência ao do ambiente hospitalar, nem há como definir o contato social como um agente de exposição ao agente salubre. É apenas uma observação lateral. A leitura de algumas emendas do TST e de alguns tribunais reforçam aquela noção de que se deve optar sempre que possível por sentenças mais curtas, orações mais curtas, de modo a favorecer o entendimento do texto. Mas enfim, o que se tem aqui é que diante do trabalho do agente comunitário de saúde, que se reflete na visita às famílias ou mesmo no acompanhamento de pessoas com doenças infecto-contagiosas, não se tem no caso o cabimento ou o enquadramento dessa situação na NR15, que trata do adicional de insalubridade. E a principal justificativa para isso era de que na NR15 se contempla esse cabimento do adicional de insalubridade em vista do trabalho no ambiente hospitalar, ao qual não se equipara a visita em residência. Também não se caracteriza como eventual exposição ao agente salubre o contato social que se mantenha com essas pessoas que são atendidas no âmbito do programa de saúde da família. Um caso também particular, nos embargos 76500 de 72 de 2009, se tem uma definição acerca dos limites do PDV ou das possibilidades transacionais decorrentes da adesão ao PDV. Aqui no caso, esse plano de demissão voluntária, o plano de desligamento voluntário, previa a limitação da cobertura do plano de saúde vinculada ao contrato de trabalho. O julgado, então, que vemos agora, confirma que essa é válida essa limitação. Na emenda do julgado se tem que o direito à assistência médica, instituído por norma interna da empresa, não é direito absolutamente indisponível, infeso à transação pelo empregado. Sendo o direito à saúde um direito fundamental, é amparado gratuitamente pelo Estado. Portanto, tem-se que as partes celebrarem um negócio jurídico razoável, com plena consciência de suas consequências. Como resultado, os reclamantes renunciaram validamente às disposições da norma interna que lhes garantia a manutenção da assistência médico-odontológica, medicamental e de seguro de vida em decorrência da aposentadoria. Nesse julgado, se pode ver alguns outros fundamentos para a caracterização da validade dessa disposição, mas, enfim, o elemento central é caracterizado de que essas previsões relativas a planos ou coberturas assistenciais médicas não são tratadas como direitos indisponíveis e, consequentemente, podem ser sujeitas à negociação ou mesmo transação. E, no caso, esses reclamantes aderiram ao PDV, no qual se previa uma limitação temporal, ou seja, após o desligamento, a cobertura por mais alguns meses. E, em vista desse julgado, se tem que essa disposição é considerada válida e regular e, consequentemente, deve prevalecer no caso concreto. Nesse próximo caso, então, nós vemos um exemplo da garantia do assim chamado foro sindical, uma série de garantias que se conferem a maior liberdade, a maior possibilidade de exercício da liberdade sindical, preservando-se então a garantia no emprego do trabalhador que se elege dirigente de sindicato. Nos embargos então 1288 dígito 61 de 2011 se tem a confirmação de que
A ausência de inscrição dos atos constitutivos do sindicato em cartório de títulos e documentos não obsta ao reconhecimento da estabilidade provisória do dirigente sindical. Efetivamente, a interpretação do artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, mais benéfica e que mais coaduna com a principiologia do direito do trabalho e com a finalidade do Instituto é de que a proteção e o direito à estabilidade se iniciam para o caso de fundação de sindicato com a Assembleia Geral que aprova os atos constitutivos e elege o quadro diretor. Aqui a lembrança é de que a formalização da existência de um sindicato se dá nesses passos: a Assembleia, com a aprovação de seus atos constitutivos e a eleição do seu diretor. Subsequentemente, por se tratar de uma associação civil, há necessidade do registro desses termos no cartório de títulos e documentos e, subsequentemente, a apresentação desses documentos ao Ministério do Trabalho, de modo a possibilitar o registro sindical propriamente dito. Havia, então, alguma discussão acerca da necessidade do registro sindical perante o Ministério do Trabalho para se caracterizar essa garantia no emprego, essa assim chamada estabilidade provisória. Esse entendimento foi superado e, essencialmente, se exigia, então, que houvesse o sindicato constituído civilmente, ou seja, ainda que não se houvesse propriamente formalizado ou finalizado o procedimento de registro junto ao Ministério. Nesse caso específico, em virtude de algumas datas que se aferem no caso concreto, o que se teve foi que se garantiu essa preservação da relação de emprego para essa dirigente sindical, mesmo quando, por alguns dias, se verificou que a dispensa antecedeu a formalização ou a inscrição dos atos constitutivos no cartório. Dessa forma, se entendeu que assim se preservará de melhor forma essa garantia em favor dos dirigentes sindicais. Aqui também é um caso bastante particular, já proveniente da SDI 2, no RO 1.038, dígito 57 de 2016, no qual se tem o tratamento de algumas questões relativas a eventual adiantamento de honorários de perito. Na emenda desses julgados se tem que, considerando a situação excepcionalíssima que envolve a realização de perícia em local praticamente inacessível, senão por meio de helicóptero em área com restrição de tráfego aéreo, essa subseção 2 individuais decidiu unanimemente pela possibilidade de determinação do adiantamento do custeio dos meios de deslocamento do perito, sob pena de tornar impossível a realização de prova técnica. Quanto à determinação de adiantamento de remuneração devida ao perito, está evidenciada a ilegalidade do ato coator e é procedente a ação monumental. Ou seja, havia dois pedidos aqui relativos a esse processo, ou seja, em que houvesse o adiantamento dos honorários do perito e outro de que a empresa reclamada fosse responsabilizada ou se encarregasse de promover o deslocamento do perito até o local da realização da perícia, que no caso seria uma plataforma de extração de petróleo em alto mar. A parte mantida dessa decisão, da decisão de primeiro grau, foi a determinação de que a empresa reclamada custeasse esse deslocamento, em virtude especialmente dessas peculiaridades relativas à necessidade de deslocamento por helicóptero e também das limitações de acesso a essa plataforma. Quanto a essa determinação do adiantamento de remuneração ou dos honorários de perito, é sabido já que a OJ 98 impede esse tipo de deferimento. Então, nesse aspecto, não se autorizou essa determinação de adiantamento de perícia. Mas, excepcionalmente, é possível encontrar decisões da SDI ou da SDI 2 que admitem esse tipo de promoção, quando se tem uma circunstância, como dito aqui, excepcionalíssima. E, nesse caso, manteve-se a determinação de que a empresa reclamada fosse se encarregasse desse deslocamento, mas não se autorizou, então, o adiantamento, a possibilidade do adiantamento dos honorários de perito. Acompanhando a sessão, ficou aparente a possibilidade da eventual revisão dessa possibilidade de adiantamento dos honorários, caso a empresa não promova esses meios de deslocamento do perito.
E essas foram as decisões que chamaram nossa atenção agora, publicadas na segunda semana de agosto de 2018. O link para essas decisões se encontra na descrição do vídeo. Se alguma delas chamou também sua atenção e você acha que ela merece um maior exame, deixe nos comentários e nós procuraremos tratar dela em vídeos subsequentes. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.